você! Estamos começando mais um programa da série Dicas Tributárias. Nessa série de programas nós estamos passeando pela contabilidade e buscando, através da contabilidade, conhecer os efeitos tributários decorrentes das minhas atividades empresariais. Nós já passamos nos programas anteriores falando sobre as disponibilidades, suas consequências fiscais. Falamos também sobre os estoques, o que acontece quando eu compro uma mercadoria, quando eu vendo uma mercadoria, o que acontece com a acumulação de créditos que eu tenho em relação a isso. Falamos também um pouco aí rapidinho sobre o que são os impostos cumulativos e não cumulativos. E depois também falamos sobre contas a receber, a importância que eu tenho em ter um certo controle sobre esses valores, quais são também a política tributária que existe em relação a eles. E hoje eu quero dedicar esse tempo para falar de um grupo de contas muito importante também, que é o grupo do ativo permanente. O próprio nome já sugere, ativo permanente registram aqueles bens e direitos que eu pretendo ficar com eles por um prazo longo, superior a 12 meses. Então, esse grupo de ativo permanente ele se divide em 3 subgrupos, que é o investimento, são o ativo imobilizado e também o ativo diferido, hoje conhecido como intangível. Dentro do grupo de investimentos, eu também divido esse grupo em 2. Eu registro os investimentos avaliados pelo custo de aquisição, ou seja, são aqueles investimentos que eu tenho em ações de companhias, mas que eu não tenho nenhum poder de gestão, não tenho uma posição relevante no capital daquela empresa, simplesmente como investimento. Então ele fica avaliado a valor de custo e no momento que eu vendo, a diferença entre o custo e o preço que eu conseguir pela venda é um ganho de capital tributável normalmente junto com os demais resultados da minha companhia. O outro grupo que também eu posso ter é o grupo dos investimentos avaliado pelo método da equivalência patrimonial. Então nesse caso a lei me obriga em todo investimento que é considerado como relevante, e por relevância, eu tenho coligação, eu tenho controladoria sobre aquela empresa, eu sou obrigado a ajustar pelo método da equivalência patrimonial, já faço uma avaliação no momento que eu compro, até para separar se eu tive ágio ou deságio na compra. E o que seria essa avaliação pela equivalência patrimonial? O próprio nome também já sugere. Eu olho para o patrimônio da companhia que estou investindo, vejo qual é o percentual que eu tenho daquele patrimônio e multiplico. Percentual que eu possuo, vezes o patrimônio daquela companhia, eu tenho o valor patrimonial daquela companhia. Olho para o meu registro contábil e ajusto a diferença para cima ou para baixo. Então, e essa diferença para cima ou para baixo, ela não me causa nenhum tipo de efeito tributário. Por quê? Porque a receita, se for receita, não vai ser tributada, porque já foi tributada naquela companhia. E se for uma perda, eu também não posso deduzi-la, porque essa perda também faz parte dos resultados tributáveis daquela companhia. Então, o que me gera um efeito tributário é quando eu efetivamente vendo a participação naquela companhia. Então, se eu apurar um ganho de capital, esse ganho de capital é tributável para mim. Se eu tiver uma perda, essa perda seria dedutível. Agora, o grupo de conta mais interessante, onde tem mais coisas que eu tenho que prestar atenção, é o imobilizado. No imobilizado eu registro o quê? Eu registro máquinas, equipamentos, veículos, tudo aquilo que eu utilizo na minha produção, no meu parque produtivo operacional, que tenha um prazo de vida útil maior do que 12 meses. Então, ele gera uma coisa muito interessante chamada depreciação. O regulamento do imposto de renda, ele me permite reconhecer como dedutível a depreciação que eu calculo, e essa depreciação é decorrente de quê? Do uso do bem, de assuntos ligados à natureza, descarte natural desses equipamentos, ou por obsolescência. Ou seja, eu tenho um equipamento que toda a parte tecnológica dele está completamente ultrapassada, ele não tem mais serventia para aquilo que eu preciso, então eu descarto aquele bem e compro outro de tecnologia mais atual. Então essa a gente chama de obsolescência. O que essa depreciação me permite fazer? Permite reconhecer a perda do valor econômico desse bem na minha contabilidade, e essa perda, essa despesa é uma despesa dedutível.
Então, a lei também determina que a Receita Federal, de tempos em tempos, ela vai divulgar uma relação que haver da Receita Federal, qual que seria o percentual de depreciação aplicado sobre cada um desses bens. Então ela divide lá em carro, veículo fora de estrada, veículo normal, equipamentos, etc., máquinas, enfim. Mas tem um dado muito importante nesse universo que poucas pessoas eu já vi fazerem, que é o seguinte: a lei, quando ela fala sobre esse critério de depreciação, que vai ser por taxas divulgadas pela Receita Federal, ela diz o seguinte: olha, se houver dúvida em relação ao prazo de vida útil desse equipamento, você pode contratar um laudo de um instituto técnico aprovado pela Receita Federal, e os engenheiros desse instituto técnico, eles vão olhar o tipo de equipamento que você tem, como que ele é utilizado, se ele é utilizado em um turno só, em dois, em três, e como é que é a condição de uso e qual seria o desgaste desse equipamento natural pelo uso. Então, com isso, ele emite um laudo, e esse laudo vai te dar uma taxa de depreciação que pode, na maioria dos casos, diferente daquele que a Receita Federal entende como é o prazo adequado. Normalmente, esses laudos chegam à conclusão de que essa depreciação poderia ser feita em tempo menor, ou seja, você teria uma recuperação econômica pelo desgaste num período mais rápido, e isso teria um efeito tributário para você bastante interessante. Você pagaria menos imposto sobre isso, na medida de que você contabilizaria uma depreciação maior do que aquela que a Receita entende que isso deve ser feito. Existem empresas especializadas nesse tipo de trabalho. Eu conheço alguns profissionais que fazem isso. Então, o que eles fazem? Eles olham para o seu parque industrial, fazem um catálogo de tudo aquilo que você tem, fazem uma verificação de qual é a utilização desses equipamentos, como eles são utilizados, para que servem, quanto tempo eles trabalham, enfim, levantam todos os dados técnicos necessários para confeccionarem um laudo. Esse laudo é reconhecido pelo Instituto Técnico autorizado pela Receita Federal, e com base nesse laudo você pode modificar toda a sua taxa de depreciação. Você pode, com isso aí, acelerar ou desacelerar, enfim, você pode utilizar esse laudo para fazer um reconhecimento real da perda econômica que você teve com aqueles bens. E com isso aí você consegue ter uma carga tributária mais justa. É uma situação em que tem que ser muito bem documentada, você tem que guardar todo esse trabalho, todo esse laudo técnico, porque certamente quando você sair daquela zona de conforto que é a taxa de depreciação determinada pela Receita Federal, você pode entrar numa zona, não diria uma zona cinzenta, você vai entrar numa zona de que a Receita pode te questionar em relação a isso. E aí não há problema algum com isso, na medida em que você apresente esses laudos técnicos, que você comprove que realmente aquela taxa de depreciação que você utilizou é a taxa mais adequada para o tipo de equipamento que você utiliza. Já vi isso acontecer algumas vezes, já vi acontecer também contestações da Receita Federal em relação a isso, e também não me lembro de nenhum caso que tenha sido resultado em um auto de infração. Então, esse um ativo diferido, intangível, não tem muito o que falar sobre ele. Na verdade, eles são despesas que eu aplico no meu negócio, que elas vão gerar resultado em mais de um período, então eu posso tratá-la aí como intangível. Mas esse não tem muita surpresa, porque a amortização dele vai se dar na medida em que a receita que eu esperava que fosse ser gerada começar a ser gerada. Então não tem muito segredo nisso. O mais importante, eu acho mesmo, é focar no aspecto da depreciação, e de resto tudo flui normalmente como deveria ser. Esse é o papo de hoje, espero revê-los aqui na próxima semana. Um abraço e uma boa semana para vocês. Tchau!